Marcos Valle, que bom você estar de novo comigo. E é um prazer te receber, só que dessa vez você está me recebendo na sua casa. Muito obrigado por abrir a sua casa para a gente conversar. É um prazer, você é meu amigo ali e tudo, e é claro que isso me dá muita satisfação. Muito bem. Marcos Valle, eu assisti toda a cerimônia em que vocês foram todos colocados definitivamente nos seus cargos. E numa dos discursos eu vi que o Jesus Chedid colocou a seguinte frase: eu gostaria que os vereadores fossem mais presentes à Câmara, que os vereadores participassem mais e que não viessem só para as comissões e nem para as sessões, que fizessem a participação e andasse com ele para conhecer as obras e também verificar as obras e fiscalizar. Eu achei interessante porque isso é um chamamento aos vereadores para que eles tenham uma participação maior no governo. Foi esse o primeiro entendimento. Foi esse seu entendimento? É mais ou menos isso. O que ele quis dizer é que ele queria mostrar as coisas, embora eu ache que o vereador pode fazer isso, até se ele fizer sozinho, ele vai ter muito mais facilidade de ver, né? Sim. Por questões óbvias. Né? Perfeito. Existe uma corrente hoje na cidade, e inclusive eu faço parte dessa corrente, o salário de 11.985, 12 mil reais. E a corrente seria que os vereadores abandonassem ou pedissem licença dos seus empregos e dessem exclusividade para o trabalho na Câmara. Afinal, são 12 mil reais. Qual a sua posição a respeito? Olha, isso tem prós e contras. Eu acho que numa cidade pequena, não é o caso de Bragança, uma cidade de 5, 6 mil habitantes, o vereador pode e deve ter outras atividades. Numa cidade grande, que não é o caso de Bragança também, eu diria de Ribeirão para cima, cidade de 500 mil habitantes, 700 mil habitantes, naturalmente o vereador não vai ter tempo de exercer suas atividades. São Paulo, uma enorme cidade, Campinas, então a dedicação exclusiva acaba sendo natural. Agora, tem uma questão que é bem complicada. Se o vereador ele puder ser só vereador, ele vai ter que ser um profissional. E aí ele vai ter que ter uma remuneração adequada. E a remuneração adequada depende de cada um. Você, por exemplo, vai tirar um executivo de uma empresa para ser secretário, não estou falando de vereador, mas você pode aplicar também, é claro que você tem que pagar um valor condizente ao que ele ganharia numa empresa. Do contrário, você vai nivelar por baixo. Né? Agora, 12 mil reais realmente é um salário bruto, mas é um bom salário. Para Bragança Paulista é um salário excelente. Mas eu acho que, sendo uma cidade média, Bragança Paulista, eu acho que o vereador pode ter várias atividades, desde que ele cumpra a sua obrigação, que é principalmente de fiscalizar e de legislar. Né? Mas se você fizer uma comparação entre o salário de um vereador, de um professor ou de alguns outros profissionais, está muito distante isso. E isso choca a população. E a população sempre reclama e sempre vai reclamar deste tamanho de salário. E quando a população pede exclusividade, a população se sente melhor em relação ao trabalho que o próprio vereador nos discursos fizeram, e todos os discursos que os vereadores fizeram na posse disseram que iam trabalhar pelo povo. Não é um contrassenso? Eu acho que não, Mário. Eu acho que você pode ter uma outra atividade, desde que você exerça a sua atividade de vereador. Não é o tempo, necessariamente, até porque o vereador ele não bate ponto. Né? Não adianta ele ficar parado na Câmara o dia todo lá. Né? Ele está à disposição, ele tem que estar à disposição. Né? É uma atividade diferente de alguém que tem uma produção, por exemplo, e que exige horário. Cada atividade é diferente. Né? Eu entendo que a melhor forma para você ter um vereador é você acompanhar o trabalho de todos e ver aqueles que exercem a função e aqueles que não exercem.
E quem não exercer tem uma vantagem. A questão do vereador você pode substituir. De 4 em 4 anos ele é demissível, né? Sim. Né? É demissível através do voto. O problema é que o pessoal não sabe nem o que é vereador. Grande parte acha que o vereador é empregado da prefeitura. Até por culpa dos próprios vereadores que exercem uma função de assistencialismo, que não é propriamente a função do vereador. Eu acho que se você tiver um vereador profissional, tem vantagens do tempo que ele vai dedicar. Sim. E tem a desvantagem de que ele vai se dedicar só àquilo, vai fazer o possível para não sair de lá de jeito nenhum. Sim. Né? E ele vai ter uma restrição enorme, porque você vai deixar de ter várias pessoas participando, médicos, advogados, engenheiros, que não vão participar, sim, evidentemente, não vão concorrer, porque não vai valer a pena. É o que eu penso. Agora, é um debate interessante. Agora, o vereador já tem restrições, Mário. Por exemplo, ele não pode ter nenhum outro emprego público. Mas aí não é por causa do tempo. É para não haver incompatibilidade nas... Né? Eu não posso ser vereador e ser secretário. Ser vereador e trabalhar na prefeitura, até porque eu não vou ter liberdade nenhuma para... Né? Mas isso é sempre no mesmo poder ou em poderes diferentes? Por exemplo, ele é vereador, legislativo, municipal, e ele, por exemplo, trabalha na justiça. Isso pode? Desde que não haja incompatibilidade de horário, que é o caso, por exemplo, do Tião, né? Eu acho que não há problema. No entanto, eu não posso ser promotor de justiça aí por uma questão do estatuto da profissão. Sim. Né? O delegado, se ele for vereador, ele tem que se licenciar e optar por um dos 2 salários. O promotor de justiça, a mesma coisa. Uhum. Ele não pode ser promotor e ser vereador. Agora, em relação a outras atividades, não haveria problema, desde que não haja incompatibilidade. Eu, como advogado, eu tenho alguns impedimentos. Sim. Eu não posso, por exemplo, ser da mesa. Se eu for da mesa, eu não posso advogar. Sim, entendi. Eu não posso advogar contra a prefeitura. Sim. Eu não posso advogar contra a Sabesp, contra empresas que têm contrato ou têm vinculação direta, né? Para evitar o confronto de atribuições. Né? Muito bem. Uma outra coisa que eu vi nessa reunião é que o Jesus Chedid afirmou que ele vai acabar com os mendigos, ou seja, morador de rua. Você tem alguma análise a respeito? Acabar com os moradores de rua, até a frase é um pouco ampla. O que ele quis dizer não é acabar com os moradores de rua, porque dá a impressão que vai eliminá-los, levar para fora e soltar em outras cidades. Isso não é acabar com os moradores de rua. O que eu entendi que ele quis dizer é que ele quer acabar com o problema dos moradores de rua. Sim. Não é? E para que isso aconteça, é necessário você fazer uma série de abordagens. Primeiro, selecionando, vendo o problema social, tá? Então você resolve o problema social. O sujeito é de Uberaba, está aqui, você vê se tem condições de remetê-lo para a sua cidade, encaminhá-lo para a sua cidade, não é pegar, botar no ônibus e jogar lá em Uberaba, né? Ou encaminhá-lo para um local onde ele fique atendido. Agora, aí tem uma questão, nem todos querem ir. É até uma questão meio social, às vezes o sujeito se sente melhor na rua, onde pelo menos ele está integrado dentro daquele grupo dele, né? É um grupo complicado, é um grupo marginalizado, mas ele pelo menos é alguém ali. Mas é alguém da sociedade ali, e faz parte da sociedade. Pelo menos ele está com os iguais dele. Se você colocá-lo num lugar, ele não fica, ele não se adapta. É verdade. Né? Ele não está na rua, ele preferia estar numa casa do Morumbi. Claro. Né? Agora, tem a questão também, mas tem crimes dos moradores de rua. É natural que quanto mais pobre e mais ajustado for, alguns têm problemas com alcoolismo, outros com drogas, a possibilidade de criminalidade, de cometer alguma ilicitude é maior. Sim. Aí tem uma outra questão, você tem que fazer o policiamento para ver se tem ficha policial, se não tem ficha policial, se está fazendo coisa errada, se está fazendo ato obsceno, se está incomodando alguém. Nesse caso, estaria cometendo um crime, uma contravenção, aí tem que ser punido. Mas o simples fato de ser morador de rua é um problema muito mais social do que policial. Com certeza. Se ele conseguir resolver, ótimo. Nós temos em Bragança, eu acredito, estou chutando, ao último levantamento, cerca de 100 moradores de rua. Exato. Né? É bastante. É muito. Né? Eles incomodam, muita gente se incomoda com eles. Eu tenho muita pena dos moradores de rua, porque eu acho que eles estão lá, não é que é o sonho ser morador de rua. Né?
Agora, realmente, alguns incomodam. Nós tivemos 2 crimes, né? Isso. Envolvendo moradores de rua, mas também temos crimes envolvendo gente muito rica e muito... Exatamente. Né? E crimes muito piores. Muito piores. Né? O Marcos, qual a sua expectativa do novo prefeito? O que você considera que vai ser determinante nessa nova administração? Olha, o que eu senti nessa eleição, eu apoiei o Gustavo na eleição. E acreditava na candidatura do Gustavo e numa administração do Gustavo, ok? O Jesus ganhou na urna e depois na justiça, teve a confirmação em relação à impugnação e a gente reconhece, evidentemente, a vontade popular. Mas me parece que o Jesus foi eleito com essa votação de quase 70%, aproximadamente 70% dos votos válidos, por méritos próprios, em parte, e também, em parte, pela desaprovação das 2 administrações anteriores. Sim. Isso eu ouvia cotidianamente, que o pessoal fala, bom, é melhor trazer, principalmente no que se refere à conservação da cidade, que é a parte que o pessoal reclamava muito. Buraco, mata, a primeira impressão que você tem da cidade. Pode não ser o primordial saúde, educação, sem dúvida nenhuma. Mas a primeira coisa que você vê é o aspecto da cidade. E nesse ponto deixou-se a desejar. E isso fez com que ele tivesse uma votação maciça. Porque todo mundo queria, os adversários queriam, e ele nunca quis o embate 1 a 1. Sim. Todo mundo falava, o Jesus, para ter chance, precisa ter 2, 3 candidatos, que daí divide os 2, 3 candidatos e ele acaba ganhando porque ele tem um eleitorado cativo. Dessa vez ele foi 1 contra 1 e ele teve uma enorme votação. Exatamente. Não dividiu. Então a expectativa que eu tenho é que ele consiga, pelo menos, administrar a cidade de uma forma a atender, primeiro, não só a parte de conservação da cidade, que é o primeiro aspecto, mas principalmente no aspecto social. E aí eu tenho um pouco de dúvida, porque a atuação que a gente sempre viu na cidade, dos grupos políticos em geral, era mais no sentido de assistencialismo do que propriamente de formar base social. Né? Marcos, como sempre, é sempre um prazer ter você do meu lado, conversar com você. Este é uma nova formatação de um programa e você está sendo o primeiro. O nome é Papo Doro. Você que está nos assistindo, saiba que aqui as perguntas têm resposta. E todas as pessoas que forem entrevistadas não tenho ligação política com nenhum. Se não tiver, você cobra, né? Você não respondeu. E eu vou sempre estar procurando a verdade. Assista o próximo programa. Até lá.